Fala, Jovem Prodígio, tudo bem com vocês? Como é que estão? Tudo bem? Bom, estamos aí para mais uma aula. Antes da gente iniciar a aula, gostaria de saber se vocês estão usando o Planner, que eu mandei, ninguém comentou, ninguém falou nada. Se tiver alguma dúvida como utilizar, coloca lá no mural, né, do Google Sala de Aula. Vou ter o maior prazer de auxiliá-los aí a utilizar esse Planner. É de grande utilidade, tá? Eu sei que essa situação muitos, né, não estão gostando, mas, como eu já disse antes, é a melhor forma que a escola conseguiu e não adianta a gente ficar discutindo, né? Então, a gente tem que se adaptar e fazer da melhor forma possível. Então, estou à disposição. Quem tiver alguma dúvida, algum problema em questão de conteúdo, de material, pode deixar lá no mural, pode conversar pelo WhatsApp, que eu, no horário de aula eu vou estar disponível, ok? Então, vamos lá, né? A nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre junturas. Eu já havia, na aula anterior, né, na nossa última aula, comentado com vocês a diferença sobre juntura e articulação, né? Deixei, inclusive, a frase: toda articulação é uma juntura, nem toda juntura é uma articulação. Eu não recebi muitas dúvidas, mas vou fazer uma recapitulação, né? Então, geralmente, quando a gente vai estudar essa parte de junturas, a gente vai estudar na artrologia. Só que o que acontece? A artrologia, ela se refere a articulações, né, que está ligado mais a movimentos. E dentro das junturas, a gente tem a sindesmologia, que está ligado às estruturas e partes moles, né, que mantém a união dessas estruturas. Então, quando a gente tem os conceitos, né, dessas duas áreas, a melhor aplicação para o termo é junturas, porque, como eu falei, né, nem, nem toda articulação toda articulação é uma juntura e nem toda juntura é uma articulação. Então, o que acontece? A gente vai ter, nesse conteúdo, o estudo das junturas, porque nós não vamos ver só as móveis, mas sim outras classificações dessas junturas. Então, as junturas têm a função de manter unidas duas ou mais partes ósseas e demais estruturas, inclusive as partes moles, tá? Então, como função, elas vão ter principalmente a união e inserções, né, de estruturas. No caso, por exemplo, de algumas junturas, a gente tem cápsulas e ligamentos. Ela também vai estar envolvendo o crescimento, movimento, a plasticidade, né, a forma pelo qual essas junturas precisam estar unidas para que haja movimento, e angulações ligadas também à torção, né? A gente vai ver que algumas têm limites e aí o movimento ele é limitante. A gente tem uma classificação estrutural das junturas que vai ser os tipos de junturas que nós temos. Então, nós temos as junturas fibrosas, cartilagíneas e as sinoviais. As cartilagíneas também podem se chamar de cartilaginosas, tá? Esse termo cartilagíneas, elas é uma nomenclatura mais atual, tá?
E aí, a gente também tem uma funcional, uma classificação dessas junturas funcionais, que é a sinartrose, que são as junturas que têm muito pouca mobilidade ou quase nenhuma, às vezes pequenos deslizamentos de uma estrutura com a outra. A anfiartrose, que são junturas que têm pouca mobilidade, são chamadas de semimóveis, e a diartrose, que são aquelas que têm maior grau de liberdade, aquelas que te dão mais movimentos. Nós vamos ver cada uma delas. Então, na classificação das junturas, elas têm como critério o elemento, o tecido que interpõe. Então, numa juntura fibrosa, a gente vai ter o tecido fibroso. Na cartilagínea, a gente vai ter uma cartilagem. E nas sinoviais, a gente tem um líquido chamado sinóvia. Tá? Então, esses três tipos de junturas, elas vão ser estudadas separadamente. Tá? Então, as junturas fibrosas, elas na sua maioria são encontradas nos ossos do crânio, mas não só nos ossos do crânio, né? As cartilagíneas, a gente vai ter em algumas estruturas específicas, né? Mas o exemplo aí é na sínfise púbica, que é essa região azulada aqui, ó, vocês podem notar. E entre os corpos da vértebra, a gente também tem um disco intervertebral. E as junturas sinoviais são exatamente aquelas que têm, que dá articulação, que tem grau de liberdade. A gente vai ver isso mais para frente, que essas junturas elas podem ter até 3 graus de liberdade. Então, essas junturas elas são mais complexas, elas existem também uma classificação não só funcional, mas também morfológica, dependendo da estrutura que vai estar articulando uma com a outra, mas a gente vai ver com calma mais adiante. Então, a classificação das articulações, ela é quanto ao número de superfície, elas vão ser classificadas simples, quando só tem 2 estruturas. Composta, a gente só tem um único exemplo, que é a articulação do cotovelo. Por que ela é classificada composta? Diferente de outras junturas, ela vai ter 3 ossos articulados, que é o rádio, a una e o húmero. Então, esse é o único exemplo que a gente tem das junturas desse tipo de classificação composta. Tá? A única juntura composta que a gente vai ter é a articulação do cotovelo. E as complexas, eu coloquei esses 2 exemplos, né? A do cotovelo e a do joelho, exatamente porque alguém pode questionar, né? Falar assim, mas a articulação do joelho também são 3 ossos. Eu tenho o fêmur, eu tenho a tíbia e tenho a patela. Mas como a gente estudou na aula passada, a gente viu que a patela ele é um osso sesamoide. E como o osso sesamoide, ele não está articulado. Tá? Então, o único exemplo que a gente tem de juntura composta, que tem 3 ossos envolvidos, é exatamente a articulação do cotovelo. A articulação do joelho, ela é classificada como complexa exatamente pelo número de estruturas que se combinam para fazer esse movimento. Tá? Então, a gente tem esses 3 tipos de classificação em relação às superfícies articulares. Dentro das junturas, a gente viu que a gente tem 3 tipos: junturas fibrosas, cartilagíneas e sinoviais. Então, a gente vai começar a falar sobre as junturas fibrosas. Então, como o próprio nome diz, né, o tecido que interpõe é um tecido fibroso. Esse tecido fibroso dá uma ideia de rigidez. Porém, quando criança, né, esse tipo de juntura, ela é maleável. Então, a gente vai ter aí uma certa mobilidade quando criança, tá? Apesar dessa juntura, quando calcificada, ela perde essa mobilidade, quando criança, ela vai auxiliar, inclusive, para o crescimento e mobilidade na hora do parto. Tá? A gente vai ver o exemplo aqui a seguir.
Então, dependendo da forma dessas superfícies, elas entram em contato, as junturas fibrosas se dividem em três. Dentro de junturas fibrosas, a gente tem mais três tipos: as suturas, a sindesmose e a bonfose. A gente vai ver cada uma com detalhe agora. Quando a gente fala dentro das junturas fibrosas, essa sutura, ela significa costura mesmo, né? Então, quando você vai suturar, você vai costurar a cabeça, dar um ponto, né? Na verdade, o significado é costura. E por que tem esse nome? Exatamente pela sua morfologia. A gente vai ver algumas imagens daqui para frente e aí vocês vão entender melhor. Então, esse tipo de juntura, na maior parte, são encontradas no crânio, tá? Basicamente no crânio. A gente vai ter uma classificação também morfológica dessas estruturas. Elas podem, né? Elas vão ser substituídas ao longo do tempo. Então, essas suturas, elas têm um espaço com o crescimento, né? Esse tecido fibroso vai ser substituído por uma calcificação, então elas vão formar linhas e essas linhas com o tempo também vão desaparecendo. Na medicina legal, na forense, né, eles geralmente utilizam essas linhas, inclusive, para datar, para identificar a idade aproximada daquele crânio, daquelas estruturas. Então, as suturas, como eu falei, elas, principalmente nos recém-nascidos, elas vão formar as fontanelas, que é mais comum, né, ser chamadas de muleira, as muleirinhas. Nós temos duas muleiras, né? A gente tem essa muleira, na verdade, o termo correto, né, seria fontanelas ou fontículos. Nós temos dois, né? Vocês podem visualizar aqui no lado direito o fontículo anterior, que é o maior, e geralmente é o visível, né, que as pessoas identificam com mais facilidade, e o fontículo posterior, como ele é menorzinho, geralmente a criança fica deitada, às vezes não tem maior visibilidade. Mas com o crescimento ósseo, essas linhas, esse espaço diminui até o desaparecimento, tá? Isso vai durar aí mais ou menos até os 2 anos da criança. Essa mulherinha, com aproximadamente 2 anos, ela tem que desaparecer, formando assim as suturas. Tá? Então, aqui a gente tem uma sutura coronal, inclusive a gente já comentou sobre essa sutura nos planos de corte. Né? A gente tem um plano de corte que recebe exatamente esse nome, coronal. A gente também tem outra sutura, a sutura sagital, que também é referência para planos de corte. E a gente tem uma outra, né, chamada lambdoide. Dentro das suturas, dentro das junturas fibrosas, falando de suturas, a gente tem uma classificação morfológica. Então, a gente tem alguns tipos de classificação morfológica. A primeira é a sutura plana. O que é essa classificação morfológica? As duas estruturas, elas não têm desnível, né? Elas são planas, são retas, são linhas lineares, né? São estruturas lineares. Então, a gente tem dois exemplos, são os dois únicos exemplos de suturas planas que a gente tem no nosso organismo. Uma, ela é encontrada entre os ossos nasais, tá? Então, a gente tem uma sutura chamada internasal, e no palato duro, né? no osso palatino, a gente tem duas suturas. Na verdade, a gente tem uma sutura palatina transversal, que é essa daqui, ó, vocês podem visualizar aí, e essa com a setinha é exatamente a plana, que ela é lisa, né? Uma estrutura lisa, linear. Então, são os dois exemplos que a gente tem, a sutura internasal e a sutura palatina mediana. São os dois únicos exemplos de suturas planas que a gente tem. A sutura escamosa, ela é mais específica ainda, né? A morfologia dela é como se fosse uma escama mesmo de peixe. Ela é sobreposta, né? Ela
quando os ossos se articulam, apresenta uma forma de escama, montado, né? Ou seja, ela diferente da plana, ela tem um amontado, ela fica sobreposta a uma estrutura. E aí ela é mais específica que a plana, porque na plana nós temos dois exemplos. No caso da sutura escamosa, a gente só tem um único exemplo de sutura escamosa, que é a temporoparietal. É exatamente essa que está aparecendo na seta vermelha. Essa linha que junta o osso temporal ao parietal. Quando a gente visualiza em esqueleto, essa sutura, você consegue às vezes até colocar uma folha, porque ela fica sobreposta, como se fosse uma telha, né? Então você sobrepõe. E a última classificação das suturas são as suturas serreadas. Essas suturas serreadas é a maioria das linhas que a gente tem, né? Das suturas que a gente tem no crânio. Então eu já havia dado alguns exemplos, né? E todas as demais. Então, aí, né, novamente, a sutura coronal, a sagital e a lambidoide. Então, resumindo, dentro das junturas fibrosas, a gente tem as suturas. Essas suturas, elas vão ser classificadas morfologicamente com a superfície que um osso tem em relação ao outro. Ela tem um tecido conjuntivo, né, fibroso, e entre esses ossos tem esse tecido. Porém, dependendo da morfologia dos ossos, né, que estão juntos, a gente vai classificar eles pela forma. Então, a gente tem as suturas serreadas, escamosas e planas. Bom, ainda dentro das junturas fibrosas, a gente tem as sindesmoses. Como eu falei, né, que as junturas fibrosas são aquelas que têm pouco movimento, ou quase nenhum, né? E na maioria são encontradas no crânio, mas a gente também tem exemplos fora do crânio. Então, o exemplo que a gente tem de juntura fibrosa é a sindesmose. Ela vai acontecer exatamente como união e estabilidade de alguns membros, que é o caso da rádio unar ou da tíbio fibular. Então, entre o rádio e a fíbula, entre o rádio e a una, a gente tem uma membrana interóssea. E essa mesma estrutura vai acontecer entre a tíbia e a fíbula, tá? Então, esse tipo de juntura também é uma juntura fibrosa chamada sindesmose. E, para finalizar os tipos de junturas fibrosas, a gente tem a gonfose, tá? Apesar de alguns artigos, né, alguns cientistas não considerarem o dente como osso, na verdade ele é uma adaptação, né, uma modificação dessas estruturas, porque o osso é calcificado e o dente ele tem estruturas, né, que fazem com que ele tenha esmalte e outras características diferentes do osso. Mas, assim como uma juntura, né, ela também não tem movimento, exatamente por conta dessa estrutura, né, calcificada entre os alvéolos dentais. Então, a gente acaba estudando também como um tipo de juntura. Apesar do dente não ser classificado como osso, ele também vai ser estudado com o termo de gonfose. Aí, passando agora para as junturas cartilagíneas, a gente vai ter dois exemplos, tá? Dois tipos de junturas cartilaginosas, que são as sínfises e as circondroses, tá? Esse tipo de juntura, elas já possibilitam uma certa mobilidade, porque apesar de ela fazer um movimento pequeno, como ele é segmentado, ele vai ser complementar de outros,
a gente consegue, por exemplo, fazer a flexão do tronco. Quando você projeta o tronco para frente, você tem essa característica, porque cada um faz um movimento pequeno, mas no contexto, né, da coluna vertebral, você tem aí um movimento bem amplo. Então, o primeiro tipo de juntura cartilagínea é a sínfise. A gente tem como exemplo a sínfise púbica, que é uma juntura, né, através de uma cartilagem, que é a união dos dois ossos do quadril anteriormente por essa estrutura, que serve exatamente, né, para que no momento do parto, com a influência, né, com a ação de alguns hormônios e enzimas, ela tem uma dilatação. Então, a dor, né, que a mulher sente na hora do parto, na verdade, é graças à dilatação dessa cartilagem. E o outro exemplo de sínfise é o disco intervertebral. Mais para frente, quando a gente estiver estudando coluna vertebral, a gente vai entrar em detalhes sobre o disco intervertebral. E aí, o único exemplo que a gente tem, né, os poucos exemplos que a gente tem ainda dentro das junturas cartilagíneas, é a sincondrose, que é onde os ossos articulam para uma estrutura, uma cartilagem hialina, que ela vai ser substituída temporariamente. Então, estruturas, por exemplo, que estão em crescimento, geralmente têm essa cartilagem hialina. Tá? Isso vai acontecer num único exemplo do crânio, que é o esfeno occipital. Mas essa cartilagem hialina também vai estar presente no crescimento dos ossos. Tá? Então, as faces articulares geralmente possuem essa cartilagem hialina. Essa aí é exatamente o exemplo, né, entre o osso esfenoide e o osso occipital. Essa linhazinha aí, ela vai desaparecer com o tempo, e aí, diferente, né, das suturas que a gente tem, ela não sofre, ela não vai ser classificada como serriada, porque ela vai acabar sumindo. Bom, pessoal, ainda falta as junturas sinoviais. Como eu falei, elas são bem mais complexas. A gente precisa fazer todo o contexto aí das estruturas, funções, ligamentos, cápsulas. E como a aula, né, já está aí ficando um pouco mais longo, eu prefiro encerrar e aí na próxima eu trago o complemento e falando sobre as junturas sinoviais, tá certo? Gostaria aí que vocês fizessem suas anotações com material. Eu vou disponibilizar também um conteúdo em PDF e na próxima aula a gente dá sequência aí. Não deixe de comentar, tá, pessoal? No horário das aulas, o professor já deixou aí os horários. Então, no horário da aula, eu vou estar recebendo aí as dúvidas de vocês e tentando responder de imediato. Depois desse horário, eu não tenho como atender porque eu vou estar com outra turma. Então, é interessante que vocês sigam o cronograma, mas não tendo possibilidade de assistir na hora da aula, vocês podem deixar lá que, na medida do possível, eu vou tentando responder. Ok? Então, até a próxima. Sucesso sempre!